Conhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do BOC News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. Nesta quarta-feira, 11 de outubro, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BOC News TV, o arquiteto Glaucus Farinello, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano do município de Santos. Glaucus, prazer em recebê-lo. Bom dia, é sempre um prazer, Chico, agradecer aqui a todos do jornal. É sempre um prazer e um bom bate-papo aqui. Muito bem, vamos conversar bastante sobre Santos, sobre investimentos, enfim, sobre obras, realizações, projetos, e tem muita coisa para a gente conversar. Mas antes disso, eu queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BOC News, e de lá faz a sua saudação inicial ao nosso convidado, aos nossos amigos internautas, telespectadores. Fernando, muito obrigado pela presença. Olá, Chico, também olá, secretário, você internauta que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, você também pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Lembrando, as outras redes sociais também estão disponíveis para você nos assistir. 3 horas da tarde, a reprise na TV Com Santos, canal 8 da Vivo, canal 11 da NET, claro, e canal 45 da Vivo Way. Muito bem, eu queria começar essa conversa, esse bate-papo, secretário, falando sobre projetos importantes da cidade, especialmente para o centro histórico. E começando pelo Parque Valongo, cujas obras já foram iniciadas e a primeira fase me parece que em breve será já entregue, não é isso, secretário? Isso mesmo, é uma obra que é uma âncora desse processo, né? Acho que o centro histórico é um dos pilares da política do governo Rogério. Desde a campanha, né, um trabalho forte para apresentar para a cidade um plano de fato concreto para que a gente consiga reverter o processo de esvaziamento, estabelecer políticas de repovoamento, de requalificação, e assim tem sido feito ao longo desses últimos anos. Naturalmente que o Parque Valongo ele é um catalisador, claro, né, é exponencial, a gente percebe isso à medida que a gente vai anunciando as intervenções, os dispositivos novos de legislação, os incentivos fiscais, mas com certeza a gente percebe uma diferença da procura dos investidores, dos privados, dos proprietários a partir do Parque Valongo, né? Temos ainda outros âncoras que vão aparecer, sim, que vão surgir, como é o caso do terminal de passageiros. À medida que esses projetos amadureçam, com certeza esse processo exponencial vai se acentuando, e a gente já percebe investimentos na área habitacional, a gente já percebe interesse de vários comerciantes em reabrir negócios. Vamos entregar agora a Rua 15 de Novembro, no dia 15 de novembro, um calçadão, espaço para as pessoas, e a gente já vai ter a abertura de mais um café na rua, quer dizer, sim, tudo fruto do investimento, né? A prefeitura coloca na frente e tenta fazer esse convencimento para que as pessoas consigam ir junto nesse processo, né? O Parque Valongo é uma obra, acho que sonhada, sim, há muito pela cidade de Santos, não só para o santista, mas para o turista, quem tem memória com Santos, né? Então a reconquista da linha d'água, essa reconexão com o porto, com os armazéns antigos, com certeza coloca Santos num patamar diferente para o turismo, né? Sim. Se a gente tem o porto como o principal ponto de arrecadação, de receita, de emprego, turismo é o segundo, né? Turismo, serviços. Mas juntar turismo e porto, né, quem sabe a gente não consiga de fato colocar Santos num patamar diferenciado, e eu creio nisso. Secretário, uma questão aí um tanto quanto política, mas que acaba se impondo, até para que não percamos essa oportunidade. O Parque Valongo é um projeto antigo, fantástico, vai fomentar muito, vai estimular muito o desenvolvimento do centro, o turismo, etc. e tal, mas
Agora tivemos uma mudança, uma substituição no Ministério de Portos e Aeroportos. Quer dizer, o ministro Márcio França, daqui da região que conhecia, e era um grande incentivador de todos esses projetos, foi substituído pelo ministro Silvio da Costa Filho, que é de Pernambuco. Ele esteve aqui, garantiu a continuidade dos projetos, enfim, mas mudanças dessa ordem sempre acabam trazendo certos problemas. O senhor entende que isso de alguma maneira pode dificultar, atrasar, prejudicar, enfim, todos os projetos previstos para a área portuária, para o centro histórico, e que já estavam sendo tão bem conduzidos pelo ex-ministro Márcio França? É óbvio que toda mudança ela pode, de fato, causar uma descontinuidade. Não é o caso, ainda bem, né? Acho que prontamente o novo ministro, junto com o Márcio França, junto com os nossos líderes, o nosso deputado federal, o Paulo Alexandre, já fizeram essa composição, já trouxeram o ministro aqui, já há um compromisso do novo ministro na continuidade dos projetos. Então a gente tem essa segurança, essa sinalização que os projetos vão continuar. Mas aí tocando na questão do Márcio França, o Márcio França ele foi fundamental nesse processo. Porque tem projetos, tem coisas na vida, na história da cidade, que você precisa começar, né? Se você não começa, se você não dá um passo, você não vai, né? E como você falou, esse desejo da cidade de reconquistar a linha d'água é antigo. E nunca conseguimos avançar, ficamos sempre no sonho. Né? Então agora demos um passo importante. Eu acho que esse passo com o Márcio, com o Paulo, com o prefeito Rogério, ele dá um passo sem retorno. Não tem mais volta, né? A gente de fato agora é um processo de aprimoramento contínuo, né? A cidade ela é dinâmica, então um projeto ele não é estático, ele vai se incorporando, claro. Novos equipamentos, novas ideias, ampliação. Então eu acho que o papel do Márcio nesse processo, embora a passagem curta, foi fundamental e vai marcar a cidade de Santos, né? Inclusive o novo ministro garantiu a permanência, pelo menos da maioria dos diretores da Autoridade Portuária de Santos, que estavam perfeitamente integrados a esse projeto, que também é uma garantia, né? Houve uma modificação, uma outra no âmbito da Secretaria Executiva, que ela é comandada pelo economista santista Fabrício Pierdomenico, que deixou o cargo, foi substituído por uma engenheira de Brasília, do próprio Ministério, enfim. Mas, de qualquer maneira, me parece que a estrutura permanece e o que se espera é que tudo isso caminhe, não só o Parque Valongo, mas também a questão do terminal turístico que você fez referência, porque este é um outro problema, porque ali onde está hoje, o Concais, ao lado de um futuro terminal de fertilizante, vai ser uma complicação, né? Não, o terminal de passageiros, de fato, ele está no local errado, né? E acho que já conversamos com a nova secretária nacional, eu acho que há esse alinhamento e há esse desejo de todos. Então, diferente de alguns anos atrás ou décadas atrás, onde o Porto queria uma coisa ou enxergava uma coisa daquela área, né, e a cidade pensava outra, hoje, né? Todo mundo está no mesmo ponto, né? Todo mundo entende da necessidade. Hoje existe um plano diretor da cidade que conversa com o PDZ, que é o plano diretor do Porto. Nesse plano, o terminal está no Valongo, então é um momento de convergência. Então, claro. É aproveitar esse momento de convergência e trabalhar junto. Sim, né? Então, imagino eu que daqui a alguns anos nós estaremos tendo um outro papo em relação ao nosso centro histórico. Tomara, secretário. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando, por favor. Secretário, até pegando esse ponto, obviamente, há uma expectativa diante desse empreendimento. Só poderia adiantar aí como é que está a procura por parte de empresas, inclusive empresas internacionais, pelo espaço do Parque Valongo, inicialmente ali 4, 5 e 6, como é que estão as discussões nesse sentido? E vocês falaram agora da Rua 15, e tem uma outra rua que também começa a ganhar e voltar aí a atração, que é o Amador Bueno. Então, que vai ter também um calçadão ali, mas ali em razão das obras do VLT. Então, eu gostaria de saber também como é que está essa questão do calçadão do VLT ali, na Amador Bueno, novas atrações, o que vai ser feito de diferente também naquele calçadão nesse sentido, e se outros calçadões estão sendo implantados, estão sendo previstos. Eu tinha falado em uma certa ocasião também ali na Senador Feijó, na saída ali da passarela, né? Então, se isso também ainda está mantida, essa ideia de um calçadão ali naquele trecho. E falando em passarela, a
aproveitando o gancho também, essa passarela que foi montada ali do lado da alfândega traz mais dor de cabeça do que solução, muitas vezes, quando os elevadores estão quebrados. E vão ser implantadas novas passarelas. Gostaria de saber também o que vai ser feito, alguma coisa nesse sentido, porque isso passa pela prefeitura. Se reconhece que houve ali ela é bonita, mas não funcional muitas vezes. E se o que pretende aí para as próximas passarelas, o que vai ser feito de diferente aí nesse sentido? Até foi proposta aí também, inclusive, não sei quando começam as obras, uma grande passarela que sai ali da Rua 15 até chegar lá aos armazéns. Gostaria de saber também as tratativas em relação a isso. Tem esse, tem que ter, né? E cada vez melhores, né? Mais bem discutidas, que é assim que a gente precisa fazer, né? O Fernando tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente pensa em centro histórico, né, é fundamental que a gente comece a reverter as ruas para o carro e criar as rotas peatonais, né? Se a gente quer criar um centro turístico, histórico, cultural, claro. Andando que as pessoas fazem isso no mundo inteiro, né? Então a Rua 15, a Rua do Comércio, como Passo Bonde, vai continuar com a segregação, mas ela tem uma calçada confortável. A Tuiuti vai virar um parque linear conectando o Museu Pelé, Bolsa do Café, Conjunto do Carmo. A Amador Bueno foi também fruto de muito diálogo com os comerciantes da Amador Bueno, de como que a gente poderia melhorar a relação da rua com as lojas. Então vai ter um trecho que vai ser calçadão entre a Dom Pedro e a Senador Feijó. E o curioso, né? A Rua Amador Bueno, o antigo nome dela, antes de ela se tornar Amador Bueno, era a Rua das Flores. Sim. Então a gente está planejando aí também, já no ano que vem, estabelecer ao longo da via diversas floreiras e tentar fazer esse resgate histórico da rua, né? Da Rua das Flores, mantendo aí permanentemente aí a rua sempre florida, né? Então o importante é o que a gente chama de acupuntura urbana, né? Então pontos onde você pratica uma ação e a partir dali você desenvolve, né, irradia aí transformação. Então os calçadões são importantes, a intenção é conectar o Paquetá com o Valongo. Então a Rua 15 tem um trecho, mas a ideia é prosseguir isso até a Praça Bruno Rio Branco. A gente na Rua Constituição, em frente ao Outeiro, também vai fazer uma requalificação já agora, junto com a Rua Tuiuti. Então a ideia é, de fato, entender as conexões do pedestre com os pontos de interesse e de mobilidade. E a Senador Feijó, Fernando, realmente é uma proposta, mas estamos faseando, né? A gente está priorizando algumas. Com certeza no futuro a Senador Feijó é uma conexão importante entre o Parque Valongo e a Praça José Bonifácio, claro, né? Que tem a estação do VLT. Então você sai da passarela e conexão com barcas, ônibus, bonde e VLT. Então ali também se tornaria talvez no futuro um grande calçadão. Então é um conjunto de intervenções. E é importante falar, a cidade ela é dinâmica, né? Ela é viva. Claro. Então pode ser que ao longo do percurso aí a gente acabe ajustando, propondo novos, né? Fazendo alguns ajustes, né? O Fernando tocou de passarela, né? Passarela, isso a passarela da alfândega. A tal passarela que até agora não... Se a gente fosse pensar simplesmente no Parque Valongo, ela atende muito bem. É uma passarela até que elegante, leve, até porque ela precisaria ser, porque ela está ao lado de um bem protegido, um bem tombado, que é o caso do prédio da alfândega. Ela tem elevador, ela tem escada, mas talvez ela não atenda a demanda momentânea das barcas, né? Quando a barca chega, é muita gente no mesmo momento, né? E muitas vezes uma quantidade de bicicletas, um número muito grande. E aí talvez não comporte, né? Então era necessário que de fato tivesse um conjunto de elevadores mais apropriados, maiores, para que a gente conseguisse fazer de fato a transposição, né? Via elevador e evitar o esforço físico de carregar a bicicleta, né? Embora essa solução... As novas passarelas serão assim? Vou chegar lá, né? Embora no mundo inteiro nós tenhamos passarelas onde o trilho, né, para você levar a bike, né, via escada é muito usual, aqui talvez no momento de acomodação, talvez no futuro com as adequações isso se resolva, né? Vai ser feito ao lado dessa passarela uma nova passarela de rampa para atender bicicleta, né? Então isso resolveria a questão de mobilidade daquele ponto. E aí vai ser feita uma nova passarela, como o Fernando colocou, conectando a Rua 15 diretamente,
por meio de um imóvel da prefeitura que vai ser demolido. Então, da calçada da Rua 15, você vai como se fosse uma rua nova, você vai chegar do outro lado, já do lado do Armazém 4 da Casa de Pedra. Então, nesse momento do projeto, que nós temos a seção do Armazém 4, do espaço do 5 e do 6, teríamos uma passarela numa ponta e uma outra na outra ponta à esquerda, né? Então, a gente faria um circuito conectando, integrando a linha d'água com o conjunto da alfândega de um lado e a Rua 15 do outro. Naturalmente, que à medida que o projeto vá avançando, crescendo em direção aos demais armazéns, 1, 2 e 3, também planejamos outras conexões, passarela, ou subterrânea ou aérea, também próximo ao Armazém 1, próximo ao Museu Pelé, já pensando inclusive numa integração com o terminal de passageiros, né? Então isso aí ele vai se moldando, é um projeto que ainda não está 100% completo, estamos focando na etapa 1, e isso é o diferencial, Chico, porque durante muito tempo a gente ficou refém de um projeto muito grande, né? E não dávamos aquele primeiro passo que eu falei logo atrás. Não, se não tiver o mergulhão eu não começo, se não tiver isso eu não faço. Não, vamos começar. O que tem para fazer hoje? Temos a área do 4, 5, 6, é essa que a gente vai fazer. E acertadamente a gente percebe que dar esse início, dar esse pontapé, começa a vir a reboque uma série de outras ações, né? Claro. Toda a discussão, todo o olhar se volta para aquele ponto. E o prefeito Rogério está empenhado para que a gente consiga, de fato, ter o Parque Valon como um transformador desse processo. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, vamos aguardar a evolução desses projetos todos, das obras, a questão de recursos, a questão política sempre presente, não se pode perder de vista isso. A experiência em Santos mostra isso, que as coisas vão avançando, de repente para, por isso, por aquilo, né? A ligação seca, por exemplo, é um exemplo. Secular, a espera é secular, né? Prestes Maia já falava nisso em 1930, por aí. Parece que agora vai. Agora. Mas nós vamos falar mais sobre isso, secretário, no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas.
voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 11 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Santos, o arquiteto Glaucus Farinello. No bloco anterior falamos bastante sobre o Centro Histórico e neste bloco eu quero falar um pouco também, viu, Glaucus, a respeito de uma outra iniciativa importante, né, e secular, que é a ligação seca entre Santos e Guarujá. Antigamente era Santos Ilha, Santos Continente, né? Na época de Prestes Maia, tá, isso na década de 1930. E também saber se esse projeto vai andar. Quer dizer, o secretário de Desenvolvimento Urbano é figura decisiva nessa discussão. Mas isso, Glaucus, tão logo o nosso colega jornalista Celso Vernizzi nos dê a previsão do tempo para Santos hoje e região, neste dia de sol, hein? É que enfim, um dia ensolarado. Seja bem-vindo, meu caro Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Quarta e quinta-feira, feriado com tempo mais quente em todo o estado de São Paulo. Pré-frontal de frente fria chegando e alterando as condições do tempo. Quarta-feira de calor, quinta também, mas chuvas e trovoadas durante o feriado, à tarde e também à noite, em várias localidades devido à frente fria que vai avançar em direção ao Rio de Janeiro até o final de semana. Tempo, portanto, mudando de quinta para sexta-feira e trazendo também queda nas temperaturas. Vai esfriar na sexta-feira. Na quinta-feira e na quarta, as temperaturas em elevação vão chegar até os 26 a 28 graus no litoral, 30 graus na capital, 35 graus em cidades do interior, mas esfria na sexta-feira. Tempo instável, portanto, a partir da sexta-feira, com maior facilidade. Um abraço a todos. O aumento do tempo. Muito bem. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas valiosas aí para os amigos internautas e para tanta gente que vem para o litoral, segundo a previsão do sistema Manchete. Hoje o dia a partir da manhã começa a esfriar, enfim, tomara que fique um pouquinho mais de tempo bom e só para o fim de semana a coisa volte a essa normalidade estranha nesse período que nós estamos vivendo, né? Tantas mudanças climáticas, Glaucus. Mas Glaucus, ponte, ligação seca, túnel, enfim, Santos Guarujá, temos tudo encaminhado. Você acha que o projeto desta vez vai? Acho que sim, acho que é o momento de romper as chamadas lendas urbanas, né? A gente teve questões recentes, como o caso da entrada da cidade, né, o início da estação elevatória na Zona Noroeste. Eu acho que a gente tem que tirar do papel os projetos que são as chamadas lendas urbanas. Não dá mais para a gente ficar aguardando, e eu acho que esse é o momento. Do túnel também. É óbvio que o túnel tem muita relação com a minha pasta, mas a obra em si é uma obra que depende do governo federal, do governo estadual, não tenha dúvida. E a gente está aqui atento para poder acomodar, porque são obras que mudam, né? Impacto, principalmente né? o impacto a questão do impacto viário, de trânsito em Santos. Então, estudar e entender é fundamental nesse momento da minha secretaria, da CT. Então, a gente está, de fato, atento e participando e atuando para que a gente consiga ter o melhor projeto que é tão sonhado, mas que é importante. O trajeto já está definido? Existe um traçado que foi adequado, sempre há algum tipo de ajuste, porque ainda é um projeto funcional, precisa ser feito os projetos executivos, mas é um projeto que fugiu um pouco das desapropriações, que foi alvo de muita crítica, né, o que é bom. O que é bom, o que é positivo, mas é óbvio, né, existe a interface do porto com o túnel, da cidade com o túnel, claro. Né? O emboque, né, as entradas e saídas, como é que elas se relacionam com o túnel. Então você imagina hoje, existe um fluxo de milhares de carros que estão circulando hoje na Almirante Saldanha da Gama em direção à Balsa, né? Daqui a 5 anos, 6, quando tiver o túnel funcionando, esse fluxo migra para lá, né? As pessoas estão só preocupadas com o que acontece lá no Macuco, mas também tem o reflexo na ponta da praia. Claro. A cidade muda, a forma de você se deslocar com o veículo vai se alterar. Hoje uma pessoa que mora no Campo Grande e quer ir para o Guarujá, qual o caminho que ele faz?
a partir do túnel, qual que é o caminho que ele faz? Sim. Então não é simplesmente fazer é ter o olhar para a embocadura do túnel. Sim, sim. E sim é ter um olhar muito mais amplo e até metropolitano, né? Porque é uma conexão que vai ligar Bertioga, Litoral Norte, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão. Então, esse trabalho já está sendo feito pela Prefeitura, com reuniões, com um time diverso aí, envolvendo várias secretarias, porque é uma obra transformadora. Assim como o túnel, né, da Santos, lá na Zona Noroeste, também muda completamente os Mas bairros. Mas é mais difícil de sair, né? Pelo menos também há um compromisso do governo do estado de avançar com os projetos. A gente encaminhou todo esse material para o governo do estado e agora a gente também está na expectativa aí de também destravar esse que é um projeto muito importante, né? Acho que Santos está saturado aí com o presidente Wilson, a Orla e o centro. É necessário, é fundamental que a gente avance com essa solução também. Muito bem, vamos aguardar. De qualquer forma, a obra do túnel está no PAC do governo federal. Então isso é importante, é uma garantia de recursos e tudo mais, e que teremos, e a própria autoridade portuária de Santos, como se sabe, dispõe de recursos em caixa até para... E mais uma vez, Chico, o alinhamento, a convergência, né? É governo municipal, é a autoridade portuária trabalhando junto, são os nossos deputados. Antigamente estava apartado a cidade. É governo do estado e governo federal. Né? Então é o momento de aproveitar essa convergência e eliminar essas chamadas linhas urbanas e botar de fato os projetos para acontecer. Muito bem, é o que todos nós esperamos. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Temos aqui os nossos internautas aqui participando. Chico, Paulo Eduardo Costa mandando um abraço aí, que gosta muito de ouvir as ponderações do Glaucus. O Marcelo Moura, bom dia, tem alguma previsão de mudança do terminal de cruzeiro para o centro? O secretário já comentou por alto, né, sobre esse assunto, mas enfim, se quiser, fica à vontade. O Aldo Neto, Glaucus, pelo amor de Deus, o Aldo jornalista, ele gostaria de saber, o Santos Futebol Clube e o AW Torres já entraram com o processo da nova arena da Vila Belmiro na prefeitura? Se sim, quais os próximos passos? Existirão audiências públicas a respeito da nova arena do Santos Futebol Clube? Aí eu emendo também como é que está a situação do novo shopping ali naquelas imediações, que a ideia é ter uma coisa integrada nesse aspecto também, nesse sentido. E aproveitar o gancho também, Chico, já que aproveitar a oportunidade, se o Glauco depois poderia falar sobre essa audiência pública importante que vai acontecer na Vila Matias, aí está aí em destaque, vai ser lá na Associação Comercial hoje à noite, por volta das 18 horas, lá na Associação Comercial, até para esclarecer que áreas são essas aí e o que vai ser feito com essas áreas. Portanto, meu caro Glauco. Se eu esquecer de alguma coisa. Não, está anotado aqui. Primeiro, se você quiser voltar a comentar o terminal turístico no Valongo, você já falou. O terminal marítimo, né, como eu falei, ele é um âncora importantíssimo desse processo de retomada do centro histórico. Está muito bem encaminhado, amadurecido o projeto, aonde fica, né, alinhado aí entre prefeitura, autoridade portuária, o próprio concessionário. E agora está na parte de discutir o aditivo ao contrato, né? Existe uma necessidade legal, formal, de fazer esse contrato de transferência com os ajustes. O terminal ele tem, por força do contrato, tem que investir cerca de R$500 bilhão, né? Então a intenção é que esse recurso a ser investido pelo concessionário não seja feito onde ele está, mas sim no novo local. Então assim está tudo caminhando para que isso aconteça. Eu diria que está caminhando bem. Caminhando bem, com convergência, de novo, como eu falei, que é o fundamental. Naturalmente não são obras que se fazem do dia para a noite, claro. São obras que vão demandar um certo tempo, mas a gente já acredita que ainda aí nos próximos 3, 4 anos já talvez uma temporada de cruzeiros no centro seria fundamental. Fantástico. Mas mais do que a conclusão do terminal, essa sinalização da transferência impulsiona, né, como eu falei lá atrás, todo o processo de retomada na região central. De investimentos. O Aldo pergunta se já entrou o projeto da nova Arena do Santos na Prefeitura. Já desde o ano passado, né, o Santos entrou formalmente com o projeto, já foram feitas análises. O projeto está em vias de ser aprovado do ponto de vista, estaria do ponto de vista edilício, né, das questões urbanísticas. Naturalmente que agora pode ser que tenham tido alguns ajustes no projeto que vão ser submetidos de novo à Prefeitura.
E vai ser entregue também pela W Torre, pelo Santos, o chamado EIV, né, que é o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, que é fundamental para que a gente consiga discutir com a sociedade os impactos e as melhorias. Vai ter audiência pública. Vai ter, a gente vai fazer vai fazer as discussões, vai colocar o material que o Santos vai apresentar, vai estar em consulta pública, à disposição para contribuições. A própria legislação já aponta para onde que essas compensações deverão acontecer, que é as ruas do entorno, a requalificação. Então as obras não vão ficar contidas apenas no estádio, elas vão ultrapassar os limites do estádio e vão de fato ser qualificados o entorno, né, imediato da Vila Belmiro, em algumas ruas que assim o governo entender. E em paralelo também se discute, num momento muito parecido, o shopping, que é muito próximo. Falando em vizinhança... Então é fundamental que a gente consiga fazer essa análise o olhando. Shopping vocês estão examinando hoje. Também está um pouquinho, já entrou com o plano de trabalho do estudo de impacto de vizinhança, o shopping. Tivemos reuniões agora essa semana, inclusive, já com a equipe de trânsito, com os empreendedores, para poder começar já a estabelecer premissas do que nós entendemos que é necessário que se apresente nesse estudo, nesse projeto, né? Porque é um projeto transformador também, né? E a Vila Belmiro vai estar conectada a esse empreendimento. E ali pega só, então, é o Jabaquara, é Marapé, é Campo Grande, enfim, no caso do shopping e das modificações todas nesse e sim, estamos falando para o Aldo, né? A gente está assim, um abraço ao Aldo, a todos, estamos em contato, temos um bom diálogo com o Santos, um bom diálogo com a W Torre, e para que a gente consiga de fato também, né, tirar do papel projetos que são importantes para a cidade. Quando a gente fala em trazer de volta um olhar para o centro turístico, a Vila Belmiro ela tem que estar integrada nesse pacote, né? A gente, inclusive, entregou recentemente para o governo do estado a proposta para que o centro de Santos se torne o chamado distrito turístico, um dos poucos que o estado de São Paulo tem. E a Vila Belmiro faz parte desse projeto. Porque não tem como você não integrar Museu Pelé com Vila Belmiro, turismo, Santos e Pelé. Então, é fundamental que a Vila esteja nesse processo integrado. E com esse novo shopping vamos ter também a integração do Portuários, da própria Briosa, o Urico Mursa, enfim, todo esse conjunto. Né? Não, e você começa a levar novos investimentos para áreas que outrora não tinham o desejo do investidor, né? Então a gente percebe que a orla, né, tão sonhada pela construção civil, a gente já percebe que isso está caminhando para o centro. Essa zona intermediária. Possivelmente, com as obras do centro, talvez até se inverta, né? Venha do centro para o meio. Né? Então, é isso. O que a gente quer é desenvolvimento em todos os cantos da cidade. Uma questão antes de passar para outra colocação do Fernando, com relação ao shopping, e não apenas o shopping, mas todas as obras do entorno ali do Campo da Briosa, enfim, algumas vias que serão abertas, conjuntos habitacionais também previstos e tal. A questão, Glauco, da localização da Santa Casa e, consequentemente, a necessidade de certos cuidados do ponto de vista de poluição, etc., com relação a essa obra e a Santa Casa. Isso está sendo previsto, pensado pela Prefeitura? É um dos pontos que o próprio plano de trabalho do empreendedor, ao ser submetido à Comissão Municipal de Análise de Vizinhança, ela pondera, você tem que apresentar os impactos dos seus vizinhos, né, dentro de um raio de abrangência, e a Santa Casa é vizinho colado. Né? Talvez seja o principal vizinho. Talvez seja o principal vizinho. É um bairro com muitos conflitos. Nós temos um terminal portuário ali perto. Sim. É um terminal que sabemos que tem prazo para sair. Na última legislação de uso do solo, estabelecemos um prazo para que os terminais que estão em desconformidade com a legislação possam sair, então tem um prazo para acontecer. Mas é um local ainda conflituoso, né? O bairro do Marapé não se conversa com o bairro do Jabaquara, né? Então esse shopping ele vai permitir cumprir as diretrizes viárias integrando esses dois bairros que estão isolados. Pelo Morro e pela Valdemar Leão, que é a nossa grande avenida de entrada e saída. Né? Então a gente vai conseguir abrir conexões entre um lado e outro, melhorando o tecido urbano, garantindo maior fluidez de trânsito, maior segurança, maior conexão e integração entre a cidade. Muito bem. O Fernando colocou também, secretário, a questão da audiência pública de hoje à noite a respeito de terrenos na Vila Matias. Esse é um assunto... Que é chamado ali
Esse é um assunto importante, discute a alteração, né? tipo de uso de 2 áreas na Vila Matias, hoje na Associação Comercial de Santos, a partir das 18 horas. Ano passado, nós fizemos a revisão da chamada Lei de Uso do Solo, que é a lei que define o que pode e o que não pode em cada terreno, por zona, por rua. É a nossa lei do zoneamento. É uma lei que foi amplamente discutida, um processo muito participativo. E também dentro do rito, dentro da Câmara Municipal, tem as chamadas emendas de vereadores, o que é natural, que é republicano, que faz parte do nosso sistema democrático do Brasil. Seja em Brasília, seja no governo do estado, seja no município. E foi feita uma emenda ao projeto de lei que o município enviou, criando um dispositivo que permite alteração de uso das chamadas zonas especiais de interesse social. O que são essas zonas, né? São áreas que o município grava, né, por força de lei, por zoneamento, onde o único uso que pode ser dado é a construção de habitação de interesse social. Ele é um dispositivo muito importante porque ele garante o chamado estoque de terra, né? A gente sabe que a habitação de interesse social para quem mais precisa, ela não gera lucro para que a construção civil se aproprie disso e produza unidades, né, para quem mais precisa. Então o município, geralmente, você grava essas áreas como estoque de terra, e em sua grande maioria são áreas públicas, né, até para nortear, para que entra prefeito, sai prefeito, essas áreas são gravadas para atender uma demanda que a construção civil não vai atender, né, sozinha, né? Isso o poder público que vai fazer via Coab, via CDHU e tudo mais. Acontece que eu, no governo passado, federal, 2 áreas que eram da União, que eram gravadas como de interesse social, foram alienadas, foram vendidas, e um grupo santista adquiriu esses 2 terrenos na costa, ali bem no meio do bairro da Vila Matias. Ao lado da igreja do Coração de Maria. Ali próximo, um do lado, o outro do outro. São 2 terrenos com frente para a Avenida da Costa, que por força de lei o empreendedor só poderia fazer habitação de interesse social, e que por meio desse dispositivo, pagando uma chamada outorga onerosa, ele mudaria o uso para dar um uso que ele quiser. Não que ele quiser, o que a lei permite para os vizinhos, né, para aquela rua, para aquele bairro, né? Não que vai ali permitir um uso portuário, uma construção normal, uma loja, um prédio. Então é isso que vai ser discutido. Esse dispositivo da lei, ela vê essa possibilidade, mas ela exige um rito de consulta pública. A outorga já foi aprovada? Não, ainda não. A audiência é uma etapa precede. Vamos submeter isso dentro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, dentro do Conselho de Habitação, dentro da Comissão de Zeis, e por fim ainda vai para a Câmara para uma autorização legislativa. Então é um processo longo, hoje é uma etapa de um processo que é importante, e aí eu sempre pondero, né? Eu acho muito importante o dispositivo Zeis. É um dispositivo que garante de fato um estoque de terra, porque entra governo, sai governo. São as áreas que o município tem, sejam públicas do município, estadual, federal, onde a gente vai conseguir direcionar os investimentos para quem mais precisa. Mas na mão do privado, Chico, a lei fala que o empreendedor ele poderia construir habitação para quem ganha até 7 salários mínimos e meio. Né? Dentro do empreendimento residencial, estão falando de hoje de pessoas com renda de até 10 mil. Superior a 10 mil reais. Na mão do privado, esse terreno, ele não vai atender para aquela população que mais precisa. Né? Então, o que a gente está tentando colocar em discussão em função desse pleito do empreendedor que solicitou a mudança de uso, é tentar enxergar os ganhos e o interesse público. Né? Na mão do privado, ele vai dar um uso que a lei permite. Pode virar uma torre? Pode fazer uma torre de estúdios, de lofts, e vai vender para quem ganha até 10 mil reais. O que a gente está ponderando e consultando, especialmente os movimentos de moradia, com o recurso que vai ser da outorga, se a gente conseguiria comprar terrenos de tamanho igual, e aí sim para destinar para quem mais precisa. Então a gente está ponderando isso e ouvindo a sociedade para saber se essa é uma saída que garanta o interesse público para, de fato, levar a habitação para quem mais precisa. Porque na mão do privado vai atender uma faixa que também é importante, mas não é para aquela mais carente. Esses 2 terrenos, eles ficam numa área toda da União, uma linha reta praticamente, que vem do Jabaquara até o Porto, atravessando praticamente a cidade inteira. No passado, secretário,
30 anos, mais ou menos, havia a defendia-se a construção, antes mesmo de se falar em habitação de interesse social, uma grande avenida, uma radial, cortando a cidade inteira, tendo em vista as necessidades de mobilidade, de trânsito. Essa ideia foi completamente deixada de lado, ou isso nem chegou a ser cogitado? Assim, não dá nem para cogitar hoje, porque várias áreas já foram cedidas e estão cristalizadas. O que é o que a gente fala no urbanismo de cristalizado? Difícil mudar. Né? Por exemplo, a ponta final dela, hoje tem um prédio da Unifesp, né? Que é importantíssimo para a cidade também. Então, hoje, a ponta lá do início está a Receita Federal. Então, ao longo do tempo, foram dando destinações que hoje a gente não consegue mais transformá-la hoje numa rua, né, numa avenida, numa conexão. 2 terrenos estão cedidos para a prefeitura e vão sim virar habitação de interesse social para quem mais precisa. 3 terrenos estão com a universidade, com a Unifesp. Esses 2 terrenos foram alienados, estão na mão do privado. Lá no começo tem a Receita Federal e tem outros terrenos aí que a União agora está estudando dentro do novo governo, destinações também para estudantes, para habitação de interesse social. Então agora está no momento de se discutir o que sobrou dessas áreas, qual que é a destinação que vai ser dada. O que acabou sobrando dessa área. Muito bem, secretário, eu vou pedir sua licença, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e no próximo bloco eu queria falar sobre um outro projeto importantíssimo, o Parque Palafitas. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foco. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Pop News. Inscreva-se e receba as informações do site popnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Pop News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 11 de outubro. Agora vamos para o último bloco do programa, passa muito rápido. E o programa recebe hoje, com muito prazer, aqui nos estúdios da Boc News TV, o secretário de Desenvolvimento Urbano do município de Santos, o arquiteto Glaucus Farinello. E neste bloco, Glaucus, eu queria começar falando de um outro projeto fundamental, tá certo? Que é o Parque Palafitas. Você está, não sei se à frente desse projeto, mas de qualquer maneira, o projeto está caminhando, está andando. Quando teremos realmente o novo projeto, um projeto, pelo menos o que eu vi desse projeto, é um projeto maravilhoso, o Parque Palafitas, pondo fim às palafitas em Santos. Eu falei no outro bloco que o prefeito Rogério está empenhado muito, né, na condução do Parque Valongo, sim, mas eu coloco o Parque Palafitas no mesmo patamar. São 2 projetos que o Rogério, que o prefeito tem levado para discussão, para vender isso para o governador. O prefeito levou isso para a Unesco, né, porque é um projeto muito importante. Eu converso muito com ele a respeito, ele gosta muito de discutir comigo sobre urbanismo, né? E ele fala: Glaucus, eu não quero esconder os meus problemas para debaixo do tapete. Quando nós fizemos o evento da Unesco, da Cidade Criativa, ele falou muito isso. Santos é uma cidade que aparentemente é pronta, mas não tem cidade pronta. Quem vem visitar Santos é a
primeira cidade em saneamento, é a primeira cidade naquilo. E de fato, a gente que é bairrista, a gente defende com orgulho e a gente gosta da cidade de Santos. É uma cidade incrível, mas temos problemas. E Palafita é um que tem que ser enfrentado. Não dá mais para jogar para debaixo do tapete e o prefeito tem colocado a equipe inteira para destravar esse projeto, né? Estamos num momento muito positivo do projeto. Já temos o projeto arquitetônico, temos o projeto de engenharia, já temos as consultas todas dos órgãos ambientais. A CETESB ela já acompanhou, já fizemos reuniões. O licenciamento vai ser pelo município, então, ou seja, está em casa, né? A CETESB já deu o aval, quem licencia é o município, já analisou todo o material. Estamos aguardando uma autorização do DAE, estaremos agora com a SPU para também alinhar a forma de cessão do espaço, do espelho d'água. Então, estamos numa fase final aí das autorizações e licenças. E ontem saiu já o primeiro passo do convênio. O governador se comprometeu com o prefeito Rogério, tivemos lá em São Paulo, a 45 milhões para esse projeto, né? Então, tudo caminha para que a gente consiga, ainda esse ano, concluir esse processo de licenciamento e já fazer a licitação para ter início de obra no ano que vem. É uma obra que ela rompe uma série de paradigmas, né? Sim. Ainda hoje há quem talvez tenha desconfiança, mas não, tem que arrancar todo mundo e voltar ao mangue. Questão de sustentabilidade, tem que olhar para as pessoas. Claro. Né? Santos é uma ilha, não temos terreno, não temos aonde remover. Só o dique da Vila Gil são 6 mil famílias que moram. É óbvio que as pessoas falam que é a maior favela de palafita do mundo. Naturalmente que ao longo dos anos, nem todo mundo que está desses 6 mil vive em palafita. Sim. Muitas áreas já estão consolidadas, de alvenaria, mas o universo todo são de 6 mil famílias. Então, quando algumas pessoas ainda falam, não, eu sou contra o palafitas, tem que tirar todo mundo. Para onde? Né? É importante que a gente entenda... E a prefeitura não tem meios de congelar a área, não consegue. A gente só consegue congelar a hora que a gente reorganiza desde o início, que é o Parque Palafitas. A hora que você implanta um projeto que você faz com engenharia, com planejamento, com tecido adequado, aí sim você consegue usar a própria comunidade no sentimento de pertencimento e passa a ser fiscal daquele processo. Hoje é terra de ninguém. E a comunidade? Como é que a comunidade recebeu o projeto, analisa, vocês têm consultado, enfim? Ainda sempre há algum tipo de desconfiança. Ontem apresentamos dentro do Conselho Municipal de Habitação, mais uma vez, mais uma etapa de participação, e a aceitação ela é muito positiva. Né, muitas vezes acho que eu sinto que a desconfiança mas vai sair, né, não contra o projeto, mas se vai sair ou não. Então, com certeza, com garantia, a gente fala, vai sair. Né, é mais um projeto que a gente está também tentando romper aí as chamadas lendas urbanas. Né? Foram vários paradigmas rompidos, né, mas pode, não pode, questão ambiental, tem que voltar ao mangue, não tem, para onde vai. Tudo foi superado, já temos hoje um projeto em parceria com o escritório Jaime Lerner. É importante frisar isso, o Jaime Lerner é um dos maiores urbanistas do mundo, brasileiro, falecido recentemente. O escritório permanece e foi um dos últimos projetos que o Jaime em vida gerenciou. Então, é um projeto que encanta, né? Mas que, mais do que encantar, ele é uma solução a longo prazo, porque a gente quer implantar o piloto, que são 60 unidades. Dando certo e vai dar, a ideia é ir replicando isso ao longo de todo o dique da Vila Gil. A gente, de fato, consolidar. A comunidade observando aquilo que já foi feito. Com certeza. A grande estará sempre ao lado desse projeto. Esse é um dos projetos mais importantes aí que eu já trabalhei ao longo da minha carreira. Muito bem. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo. Fernando, por favor. Secretário, esses 45 milhões são basicamente um projeto ou já atende aí, nesse sentido, essas primeiras unidades, essas 60 unidades que o senhor comentou? Ou quanto que precisa nesse sentido para poder ter, pelo menos, essa estrutura dessas primeiras unidades serem beneficiadas? E outra questão que a gente tem no programa, a gente tem entrevistado muitas pessoas ligadas à área ambiental, mas a respeito principalmente dos efeitos climáticos. Né? A gente sabe, vivemos numa ilha e temos, obviamente, sentimos os efeitos climáticos e cada vez mais frequentes. Na Ponta da Praia, por exemplo, um grande problema nesse sentido, e alguns dizem até que daqui a algumas décadas
bom trecho da ponta da praia vai desaparecer. Não sabemos se isso pode ou não, mas os indícios são claros em relação a isso. O que a prefeitura pode estar fazendo? Isso vale também para o Parque Palafitas, se também está sendo pensado nesse sentido a questão dessas mudanças climáticas, infelizmente, com o aumento das marés cada vez mais frequentes. E aí uma outra pergunta, aproveitando que já estamos no último bloco, muito se fala, o governo federal, o governo do estado e principalmente da prefeitura, a questão do Porto Indústria. Gostaria de saber se Santos, a parte do planejamento aí da área continental de Santos, está preparada aí para a gente dar esse efetivamente pontapé, porque um dos pontos fracos da cidade é a necessidade cada vez mais de atrair investimentos para a geração de novos empregos, especialmente em áreas que a gente não tem uma força muito grande, como a área industrial, por exemplo. Gostaria de saber também como é que estão as tratativas e se Santos está preparado aí para a gente, enfim, ter esse avanço aí da questão dessa religação aí do Porto Indústria. O Parque Palafitas, ele de fato ele é um projeto pioneiro, ele pode ser exemplo aí para o Brasil, né? Temos palafitas no Amazonas, temos palafitas no Nordeste, nós temos palafitas mais organizadas em outros locais do mundo, no Chile tem alguns casos, né? Então assim, é importante que a gente avance como isso uma solução de projeto de áreas que estão com a linha d'água, que nós não temos área, né? Esses 45 milhões, Fernando, eles atendem não somente o piloto, que são 60 unidades, que a gente estima na faixa de 15 milhões, mas também a área do incêndio, né? O incêndio que aconteceu agora recentemente. Sim. Tivemos lá prefeito com o governador, e o governador Tarcísio foi muito claro: olha, eu não quero apoiar somente o piloto, eu quero apoiar mais. Claro. Então eu não vou dar 15, eu vou dar 45. Então, porque também é um projeto que encantou o governador por ser uma solução inovadora que consiga, de fato, estancar. Porque a hora que a gente implanta o projeto, você congela, né? Porque hoje ninguém é dono de nada. Sim. A hora que você dá a estrutura da casa, os moradores vão fazer parte do processo, vão se sentir parte do todo e vão controlar, e vão ocupar, e vão cuidar. Então, é um projeto que tem início agora, mas que conseguimos aí ter um meio e fim, né? O que é fundamental. Todo projeto ele tem que ter um norte, né? Onde que a gente vai chegar? Não é só um projetinho para entregar agora, não. Como eu falei, são 6 mil famílias só na Vila Gilda e os demais bairros, né? São Manuel, entre outros, né? Fernando colocou a questão das mudanças climáticas, se o projeto está prevendo essa questão, tanto palafitas quanto ponta da praia. Nessa questão do licenciamento, as palafitas, né, construídas agora numa estrutura mais moderna, estão numa cota acima das projeções de elevação de maré. Né? Então todo o projeto já aí atendendo às expectativas. E aí, já falando um pouquinho sobre ponta da praia, né? A gente sabe, né? Santos e Porto, Porto e Santos. O Porto é o nosso principal pilar econômico e vai precisar ser modernizado, né? Então, obras de infraestrutura no canal, no acesso ao canal do Porto, vão ser necessárias, bem como, se as previsões mais alarmantes, né, de subir o nível do mar, a gente vai ter que virar uma Holanda, não tem jeito, não é para hoje, não é para daqui 10 anos, mas com certeza, se as previsões de subir 1 metro, não é a ponta da praia, né? Santos é uma cidade plana, né? Então, com certeza, talvez daqui a 50, 100 anos, a gente vai estar discutindo uma nova cidade. Eu estava vendo recentemente uma matéria de Miami, que Miami também sofre com a questão do nível do mar. O que eles fazem? Sempre que possível, vão reformar uma rua, sobe um pouquinho, né? E vai subindo até onde dá. Chega um ponto em algumas áreas que não tem jeito, aí é sistema de bombeamento, que é o que a gente está fazendo na Zona Noroeste. Eu acho que a experiência que a gente está tendo na Zona Noroeste, talvez daqui a 50, 100, vai vir para a Zona Leste, né? Não tem jeito, Santos é uma cidade plana, temos um sistema de saneamento com os canais que cortam a cidade, mas que se todo o nível de água subir ao redor, ou eu fecho, né, e bombeio, ou vamos virar uma Veneza. Para terminar, Porto Indústria.
Porto Indústria, né? É uma questão muito importante essa questão do Porto Indústria, sobretudo na área, no sentido da geração de emprego. Mas só para fechar, né? Tá. Eu brinquei do Veneza, mas a gente está muito preparado. O município de Santos tem um corpo técnico muito antenado. A gente estuda a drenagem, a gente está antenado no que está acontecendo. E essas soluções de drenagem vão acontecer naturalmente à medida que as mudanças climáticas de fato avançarem, as previsões forem se concretizando. Mas o corpo técnico nosso ele é muito competente e está antenado, e esse laboratório da Zona Oeste vai ser fundamental. E também preparados em relação ao Porto Indústria, né? Acho que a cidade de Santos, por abrigar o maior porto do Hemisfério Sul, essa é uma discussão que vira e mexe vem à tona, é uma ação importante. E a gente sempre também pondera algumas questões, né? Quando a gente fala em Santos, a gente tem que parar de olhar só para Santos. A gente tem que começar a enxergar Santos e a região como um potencial metropolitano. Nós temos um polo industrial em Cubatão. Então, quando eu falo que eu tenho Porto em Santos, indústria em Cubatão, eu estou falando que eu tenho Porto Indústria. Né? Ele está contento? Como é que eu consigo potencializar? Como é que eu ligo, né, o Porto de Santos com a indústria de Cubatão? Então, antes de se pensar, eu vou criar indústria em Santos, eu tenho espaço para criar indústria em Cubatão, tem área ociosa, não que eu estou descartando a indústria em Santos, mas a gente tem que começar a enxergar, porque o planejamento metropolitano, ele tem um potencial muito maior do que o planejamento local. Claro. Né? Se eu tenho áreas hoje, já é possível fazer o indústria, e o porto está aqui, vamos trabalhar. Quando se fala, mas Praia Grande vai fazer lá um Andaraguá, é importante. Claro que é. Né? É bom para a região. É bom que Praia Grande tenha os investimentos, é importante que o Guarujá tenha os investimentos, que Cubatão tenha os investimentos, que Santos tenha os investimentos. A gente tem que começar a enxergar o todo como uma região única, isso é muito importante. Mas já também se preparando para o território santista, estamos num processo de revisão da lei de uso do solo da área continental. Porque também enxergamos potencial no nosso território, né? Sem deixar de lado os potenciais com os vizinhos, que é muito importante. A perspectiva é metropolitana, seja em Santos, seja em Cubatão, enfim. Então é importante amadurecer, aprimorar a nossa legislação municipal, que hoje não é muito clara no que pode ou que não pode na área continental. Então a gente já startou esse processo ao longo do ano. Estamos aí concluindo um diagnóstico para que a gente consiga, até o final do ano, fechar uma proposta diminuta. Mandaríamos isso para a Câmara mais tardar no final do ano ou no começo do ano que vem, para ter uma votação já no ano que vem. Importante preparar a legislação para esses investimentos que podem vir a surgir. Muito bem. Secretário, queria agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui no Jornal em Foque e, sobretudo, os seus esclarecimentos a respeito dos projetos mais relevantes, mais importantes da cidade e da própria região. Muito obrigado, secretário Glaucus Farinello. Eu que agradeço, é sempre um prazer, sempre um bom bate-papo, e é fundamental que a gente consiga levar a informação para o munícipe. Claro. Né? E a gente está no dia a dia e às vezes é importante parar, conversar e poder levar essa informação a todos. Exatamente, a informação direta da fonte com absoluta credibilidade. Né? Em tempos de tantas fake news, é preciso ouvir diretamente da fonte todas essas informações. Muito bem, muito obrigado ao secretário de Desenvolvimento Urbano de Santos, arquiteto Glaucus Farinello, pela presença, pela entrevista. Muito obrigado ao Fernando e Maria pela participação brilhante de sempre, a equipe técnica em nome do Felipe e, sobretudo, a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada. Nós estaremos de volta agora ao vivo na segunda-feira, porque teremos reprise do programa amanhã, o feriado de Nossa Senhora Aparecida, também na sexta-feira, ponto facultativo, e depois do final de semana. Voltaremos ao vivo na segunda-feira, a partir de 9h30 da manhã. Mas, de qualquer forma, amanhã e depois teremos a reprise de programas anteriores. Muito obrigado a todos e até segunda-feira. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.